Você já percebeu que, entre uma boa notícia e uma tragédia, sua atenção quase sempre corre para o pior? Não se sinta culpado. Você não escolhe isso conscientemente. É o seu cérebro escolhendo por você. Ele é como um vigia antigo, viciado em perigo, que prefere olhar para o incêndio do que para o pôr do sol. O problema é que o mundo digital descobriu isso e agora usa o seu medo como combustível para manter você preso em uma caverna de telas, onde a vida dos outros parece mais real que a sua, e o caos é o único prato do dia. O que você está vivendo não é a realidade, é um teatro de sombras. Estamos trocando nossas horas de ouro, o tempo que poderíamos usar para criar, amar e construir, por centavos de entretenimento barato e indignação vazia. É como se houvesse um ladrão invisível no seu peito, roubando sua energia enquanto você faz o scroll infinito. Nós nos tornamos prisioneiros que amam as próprias correntes, assistindo a um filme repetitivo e sem graça, enquanto a nossa verdadeira história está lá fora, esperando para ser escrita. Mas a boa notícia é que a porta da caverna nunca esteve trancada. Sair dói um pouco, porque a luz da verdade ofusca quem viveu muito tempo no escuro, mas é o único caminho para voltar a sentir a vida de verdade. Pare de ser apenas um espectador da tragédia alheia e volte a ser o protagonista da sua própria jornada. Desligue a sombra, ligue a sua luz e perceba, o mundo real sente a sua falta e ele é muito mais bonito do que qualquer algoritmo tentou te convencer. A verdade é que seu cérebro não é mau, ele é apenas um sobrevivente assustado. Milhares de anos atrás, ignorar um barulho no arbusto poderia significar o fim da linhagem, enquanto ignorar o pôr do sol não custava nada. É por isso que histórias de guerra e escândalos saltam aos seus olhos como se fossem um sinal de perigo real. O problema é que na caverna digital onde vivemos hoje, o perigo foi substituído pelo algoritmo. O conflito se tornou o produto e sua atenção é a moeda de troca. Enquanto você se perde no caos de um escândalo passageiro, um sequestro silencioso acontece, o do seu tempo. Cada minuto gasto assistindo à sombra de um conflito que não é seu, é um minuto roubado da sua própria construção. É a hiperrealidade vencendo a vida comum. A mente se alimenta do caos porque ele causa um choque imediato, uma falsa sensação de urgência que nos faz sentir informados, quando na verdade estamos apenas exaustos e vazios, trocando ouro por poeira. Mas você não precisa aceitar esse banquete de sombras. O primeiro passo para a liberdade é perceber que o amor e a paz são silenciosos, enquanto o caos grita. Aprender a ignorar o barulho e focar no que é pequeno, real e humano é o maior ato de rebeldia que você pode cometer hoje. Escolha alimentar sua mente com o que te faz crescer, não com o que te faz temer. A vida real acontece no silêncio entre um post e outro. É lá que sua verdadeira história está esperando para ser vivida. O seu cérebro foi treinado pela evolução para ser um vigia, não um poeta. No fundo, ele não busca a paz, porque na natureza a paz era sinônimo de guarda baixa e vulnerabilidade. Ele busca o alerta, o susto e a adrenalina, porque isso faz sentir que está protegido contra uma ameaça que nem existe mais. Estamos vivendo em corpos antigos dentro de um mundo de luz azul, onde o sistema de defesa da nossa mente foi sequestrado para nos manter presos a telas que gritam, enquanto o silêncio da felicidade nos parece estranho e até entediante. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. O maior vício do século não está em substâncias, mas no consumo desenfreado da tragédia. Nos tornamos dependentes da dose diária de indignação, do choque da última notícia ruim e do caos alheio, como se precisássemos desse veneno para nos sentirmos vivos. É um vício invisível que corrói nossa criatividade e rouba nossa esperança, nos transformando em espectadores passivos de um mundo em chamas, enquanto esquecemos que temos o poder de sair da caverna e construir algo que realmente vale a pena ser vivido. Desde os primeiros sussurros da nossa espécie, o conflito foi a tinta que escreveu a história do mundo. Não fomos moldados pela calmaria, mas pelas tempestades que enfrentamos. As grandes epopeias, como a Ilíada, que atravessaram milênios para chegar até nós, não imortalizaram a paz. Elas cantaram a fúria, o choque de escudos e a dor da perda. O ser humano parece ter uma necessidade inerente de olhar para o caos para entender a si mesmo, como se a harmonia fosse apenas um intervalo silencioso entre os capítulos reais da nossa existência. As tragédias gregas não foram criadas para nos dar conforto ou um abraço caloroso.
elas buscavam a catarse, o purpurar da alma através do terror e da piedade. Ao ver o herói cair no palco, o espectador antigo limpava suas próprias emoções. Hoje trocamos o teatro de pedra pelas telas de vidro, mas a busca continua a mesma. Nós nos alimentamos do drama alheio e das guerras distantes, porque de alguma forma distorcida, esse choque nos faz sentir vivos, servindo como um espelho escuro que reflete nossas sombras mais profundas, sob o pretexto de estarmos apenas bem informados. O problema é que no passado, o conflito servia para nos ensinar sobre a honra, o destino e a condição humana. Hoje, na nossa caverna digital, ele serve apenas para prender nossa atenção em um ciclo sem fim. Enquanto os gregos saíam da catarse transformados, nós saímos do consumo de tragédias apenas mais exaustos e viciados. É preciso reconhecer que, embora o conflito tenha contado nossa história até aqui, ele não precisa ser o único autor do nosso futuro. Podemos escolher desviar o olhar das sombras da guerra e começar a escrever pela primeira vez uma epopeia baseada naquilo que decidimos construir em paz. Aristóteles acreditava que o sofrimento no teatro tinha uma missão sagrada, a purificação. Para ele, ao assistirmos à dor do personagem no palco, nós passávamos pela catarse. Era como se, ao ver o choro e a queda do outro, nossas próprias angústias fossem lavadas, permitindo que saíssemos do teatro mais leves e prontos para a vida. A dor não era apenas um espetáculo, era um remédio para a alma. Séculos depois, Nietzsche levou essa ideia ainda mais longe, afirmando que o caos não é um erro da existência, mas a condição fundamental. Para ele, a vida é naturalmente turbulenta e tentar fugir disso seria tentar fugir da própria realidade. O conflito, na visão desses filósofos, servia como um espelho para nossa força e uma ferramenta para compreendermos quem realmente somos no meio da tempestade. O grande problema é que no mundo moderno essa bússola quebrou. O conflito deixou de ser uma narrativa para o nosso crescimento e se tornou um produto de prateleira. Não olhamos mais para o caos para entender algo sobre a condição humana, mas porque fomos treinados para consumir o desastre. A dor do outro não nos purifica mais, ela apenas nos prende à tela, alimentando um ciclo de curiosidade vazia que nunca se satisfaz. As tragédias de hoje não são mais contadas para gerar reflexão ou sabedoria, elas são empacotadas para o consumo rápido e voraz. O que antes era um rito de passagem no teatro grego, agora é um breaking news no seu celular, desenhado para ser devorado entre um café e outro. Perdemos a capacidade de sentir empatia profunda, porque a tragédia virou mais um conteúdo na fila do nosso feed. E o motivo por trás disso é o mais frio de todos. Quanto maior o choque, maior o lucro. Vivemos em uma economia de atenção, onde o seu espanto vale dinheiro. O sistema não quer que você reflita ou que saia da caverna. Ele quer que você continue chocado, porque o medo é o que mantém seus olhos fixos na propaganda. Transformaram o caos de Nietzsche e a dor de Aristóteles em mercadoria, e o preço que estamos pagando é a nossa própria paz de espírito. Mas a verdadeira resposta a essa obsessão pelo caos não está apenas nas prateleiras da cultura ou na ganância das empresas. Ela está escondida nas dobras profundas do seu próprio cérebro. Nós somos os herdeiros de uma linhagem de sobreviventes, e isso deixou marcas que a tecnologia agora usa contra nós. O cérebro humano evoluiu em um mundo implacável e perigoso. Para os nossos ancestrais, ignorar uma ameaça como o estalo de um galho na mata ou o olhar de um predador significava o fim da linhagem. Naquela época, o otimismo excessivo poderia ser fatal, enquanto o medo era o melhor seguro de vida. É assim que desenvolvemos um sistema de prioridade implacável, o viés da negatividade. Nossa mente funciona como um velcro para as notícias ruins e como teflon para as boas. Nós somos biologicamente programados para dar mais peso ao que nos assusta do que ao que nos alegra. O choque vem agora. Notícias negativas ativam mais atenção, gravam memórias mais profundas e, curiosamente, geram mais dopamina do que notícias positivas. O seu cérebro não quer apenas saber o que aconteceu, ele precisa registrar cada detalhe do perigo para garantir que você não seja a próxima vítima. Sim, as tragédias liberam dopamina. Pode parecer contraditório, mas esse neurotransmissor não serve apenas para o prazer, ele serve para o aprendizado e para a antecipação. O cérebro recompensa você por prestar atenção ao que importa, mesmo que o que importe seja terrível.
Essa liberação não acontece porque as notícias são boas ou agradáveis, mas porque elas são consideradas essenciais para a sua sobrevivência. Para o seu instinto, entender uma guerra ou um escândalo é relevante, pois o mantém preparado para o pior cenário possível. No momento em que você vê uma manchete catastrófica, a amígdala, o centro do medo do seu cérebro, entra em ação imediata. O sistema de recompensa é ativado para garantir que você não desvie o olhar, e seu corpo entra em um estado de alerta invisível, mas exaustivo. É um ciclo vicioso. O conflito gera um estímulo intenso, o estímulo gera engajamento imediato, e o engajamento repetido gera dependência. O seu celular se tornou uma máquina de sobrevivência artificial, que mantém seu sistema nervoso em um giro alto constante. A conclusão é dura, mas necessária. Você não está viciado em notícias, em redes sociais ou em fofocas. Você está viciado em ameaça. Você se tornou dependente da sensação de estar em alerta, mesmo que esse alerta esteja destruindo a sua paz e roubando seu tempo de viver o que é real. Em um experimento clássico de psicologia, pesquisadores expuseram participantes a 2 tipos distintos de manchetes. Algumas eram luminosas e positivas, outras eram sombrias e negativas. O objetivo era simples, mas o resultado foi avassalador. Ficou provado que não somos neutros diante da informação. Nosso filtro interno já tem um lado favorito antes mesmo de terminarmos a leitura. As manchetes negativas foram lembradas com uma clareza muito superior e por um tempo muito mais longo. Elas geravam uma resposta emocional intensa, como se o cérebro marcasse aquela informação com uma tinta indelével. Enquanto o que era bom se dissipava como fumaça, o que era ruim se prendia à memória como uma âncora, moldando a percepção de mundo dos voluntários. Outro estudo revelou um comportamento ainda mais intrigante. As pessoas passam voluntariamente muito mais tempo lendo notícias ruins. O dado mais assustador é que elas faziam isso mesmo tendo plena consciência de que aquele conteúdo estava destruindo seu humor. Há uma força invisível que nos impede de fechar a aba do navegador, mesmo quando sentimos o peito apertar. Isso acontece porque o nosso cérebro comete um erro de tradução biológico. Ele confunde alerta com utilidade. Para nossa biologia primitiva, se algo é capaz de nos deixar tensos, o cérebro assume automaticamente que aquilo é importante para nossa sobrevivência. Ele não entende a diferença entre um leão faminto e uma polêmica política no Twitter. Para ele, o estresse é o sinal de que você deve continuar olhando. Essa armadilha mental cria um ciclo de vigilância constante. Se uma notícia te deixa em estado de tensão, sua mente entra em um modo de prioridade máxima. Você acredita que está se informando para se proteger, mas na verdade está apenas mantendo seu sistema nervoso em um estado de guerra desnecessário, consumindo veneno e chamando-o de prevenção. Esse mecanismo é o combustível para o fenômeno que hoje conhecemos como doom scrolling. É o hábito compulsivo de deslizar a tela infinitamente em busca de más notícias, um mergulho em um mar de tragédias que parece não ter fim. É uma compulsão moderna. Você sabe que aquilo te faz mal, sente o peso nos ombros e a mente nublada, mas o dedo continua descendo, buscando a próxima dose de choque. Estamos vivendo o grande paradoxo da nossa era. Você abre o celular em busca de informação, mas o que realmente encontra é ansiedade. O conhecimento que deveria servir para nos libertar e nos dar segurança foi substituído por um fluxo interminável de estímulos negativos que nos deixam exaustos. No fim do dia, você sabe tudo o que aconteceu de ruim no mundo, mas esqueceu como é a sensação de estar em paz. Agora pare por um instante e observe sua própria vida. Esqueça os estudos científicos e as teorias filosóficas. Olhe para os seus últimos 30 minutos. Quantas vezes você abriu o celular buscando apenas uma distração rápida, um respiro no meio do dia e acabou imerso em um mar de tragédias e discussões que não tem nada a ver com você? Quantas vezes você saiu de uma rede social sentindo-se mais cansado, pesado e irritado do que quando entrou? Esse esgotamento não é físico, é mental. É o preço que você paga por permitir que sua mente seja bombardeada por estímulos de alerta que você não solicitou, mas que o algoritmo insiste em empurrar para dentro dos seus olhos. O conflito não serve apenas para informar, ele tem um poder muito mais perigoso. Ele modela a sua percepção da realidade. As telas que você carrega funcionam como óculos distorcidos.
Se você passa o dia consumindo sombras, brigas e desastres, sua mente começa a acreditar que o mundo é feito exclusivamente disso, ignorando toda a beleza que ainda existe. Quando você consome tragédias o dia inteiro, o mundo parece muito mais perigoso do que realmente é. Cria-se uma sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer na próxima esquina. Esse estado de hipervigilância drena sua energia vital e faz com que você viva na defensiva, mesmo dentro da segurança do seu próprio lar. Esse hábito aumenta drasticamente a ansiedade e, ironicamente, diminui sua empatia real. Ficamos tão saturados de sofrimento digital que nosso coração começa a criar uma casca para se proteger. O resultado é a frieza. Nos tornamos especialistas em tragédias distantes, mas incapazes de notar a dor ou a alegria de quem está sentado ao nosso lado. Essa dieta de caos alimenta a polarização de uma forma devastadora. O sistema precisa que você escolha um lado, que você se indigne, que você odeie o inimigo do post anterior. O conflito não apenas entretém, ele fragmenta. Ele quebra a nossa capacidade de ver o outro como um ser humano complexo, transformando-o apenas em mais um avatar para ser combatido. Ele divide pessoas, opiniões, grupos e sociedades inteiras. Onde antes havia espaço para o diálogo e para a dúvida, agora só há espaço para o grito e para a certeza absoluta. Estamos vivendo em bolhas de tensão constante, onde a única coisa que nos une é o medo compartilhado de algo que muitas vezes nem está acontecendo de verdade. Isso tudo acontece porque um cérebro em estado de alerta não busca compreensão. Quando você se sente ameaçado, sua biologia desliga as áreas de raciocínio lógico e empatia para focar apenas na sobrevivência. Um cérebro assustado não quer entender o ponto de vista do outro, ele busca apenas proteção, ataque ou fuga. No fim das contas, o conflito constante nos rouba o que temos de mais humano, a capacidade de estarmos presentes e em paz. Enquanto você se protege de ameaças imaginárias criadas pelo algoritmo, a sua vida real, aquela que é feita de silêncio, de construção e de afetos verdadeiros, continua passando despercebida. É hora de baixar o escudo e voltar a olhar para o que realmente importa. Mas e se o problema não estiver nas notícias em si, mas na forma como o nosso cérebro foi moldado ao longo de eras? Precisamos encarar a verdade. Não somos computadores processando dados lógicos, somos seres biológicos carregando uma herança de sobrevivência. Entender isso é o primeiro passo para parar de lutar contra si mesmo e começar a gerenciar sua própria biologia. Você não é fraco por se sentir atraído pelo conflito ou por aquela manchete desesperadora. Você não é falhado por cair na armadilha do scroll infinito. Você é apenas humano. O seu sistema de alerta está apenas tentando te manter vivo, mesmo que ele não perceba que o perigo na tela não pode te morder. Perdoe-se por ser vulnerável, mas não pare por aí. O grande salto acontece quando você se torna consciente. A consciência é a luz que acende dentro da caverna. Quando você entende o porquê de estar fazendo algo, você deixa de ser um passageiro do seu instinto e assume o volante da sua atenção. A partir do momento que você enxerga a armadilha, ela perde metade do poder que tinha sobre você. Você pode começar a perceber o exato segundo em que sua mente para de buscar informação e começa a buscar apenas ameaça. É aquele momento em que o coração acelera e a respiração fica curta. Nesse instante, você tem o poder de escolher: continuar alimentando o medo ou buscar algo que tenha significado real, algo que construa em vez de destruir. Interromper esse ciclo não significa negar a realidade ou viver em uma bolha de positividade tóxica. O mundo continua tendo seus problemas e tragédias. A questão é equilibrar a balança. Para cada minuto de caos que você consome, entregue à sua mente 10 minutos de beleza, de estudo ou de presença. Não feche os olhos para o mundo, mas não deixe que ele cegue você. Porque a verdade é que um cérebro em paz enxerga muito mais longe. Quando saímos do estado de alerta constante, nossa visão periférica volta a funcionar. Começamos a notar oportunidades, soluções e conexões que o medo escondia. A paz não é passividade, é clareza. É a base necessária para que você possa tomar decisões sábias e agir com propósito. E talvez o verdadeiro poder nessa era digital não seja a tentativa impossível de eliminar o conflito do mundo, mas o domínio de não ser dominado por ele. O mundo pode estar em chamas nas redes sociais, mas a sua mente pode permanecer como um santuário de lucidez.
Escolha onde você coloca seus olhos, escolha o que alimenta sua alma e, finalmente, escolha ser o dono do seu próprio tempo. Então, é hora de voltar à pergunta inicial, aquela que nos trouxe até aqui. Agora que você conhece as sombras na parede e os mecanismos do seu próprio cérebro, olhe para dentro com honestidade. O que mudou na sua percepção? O conhecimento é a única lanterna capaz de iluminar os cantos escuros da nossa própria mente. Por que você se sente atraído por tragédias? Essa não é mais uma pergunta sem resposta. É um convite para reconhecer o padrão. O primeiro passo para o despertar é admitir que existe uma força magnética nos puxando para o abismo e que essa força tem um nome e uma origem. Talvez você tenha passado tempo demais acreditando que seu cérebro busca a verdade, quando na verdade ele apenas confunde alerta com realidade. Ele confunde o barulho do conflito com importância e a intensidade da dor com relevância. É um erro de tradução milenar que nos faz dar valor ao que nos destrói, enquanto ignoramos o que nos constrói. Mas talvez, e este é o grande talvez da sua vida, o mundo não seja apenas aquilo que te ameaça ou te deixa em estado de choque. O mundo também é aquilo que te sustenta, o que te inspira e o que te faz crescer. A realidade é muito maior do que o recorte de tragédias que o algoritmo escolheu para você hoje. Talvez o segredo não seja buscar menos informação ou se isolar em uma redoma de vidro. O que você realmente precisa é de mais consciência. É o filtro da lucidez que separa o que é útil do que é apenas tóxico, permitindo que você navegue pelo caos sem se afogar nele. Porque quando você finalmente percebe que o conflito se tornou um vício, uma droga digital que alimenta seu medo, você ganha o poder de escolher a presença.